Irmãos, neste mês de setembro, nós estamos com a série Governe. Este mês, nós vamos aprender sobre o governo de Deus. E hoje, nessa primeira mensagem dessa série, eu quero falar sobre criados para governar. Repita comigo e diga bem forte: criados, olha aqui para mim, diga comigo, criados para governar. Criados para governar. Quando nós olhamos a Bíblia, nós vamos observar que Deus não faz nada por acaso. Tudo que Ele faz tem um propósito. Tudo que Ele faz tem uma razão. Tudo que Ele faz por um motivo. Tudo que Ele faz tem uma missão. Então nós aprendemos com Deus todo dia. Tudo que Deus Ele faz tem um porquê. Tudo que Deus Ele faz tem um propósito. E com a vida do homem não é diferente. Com a minha vida e com a sua vida, irmão, não é diferente. Deus tem um propósito. Deus tem um plano. Deus tem uma razão para tudo na nossa vida. E nós fomos criados. Nós fomos formados por Deus. Nós fomos chamados para governar. Nós fomos criados por Deus e fomos chamados para governar. A palavra de Deus, ela nos ensina, aqui em Gênesis, capítulo 1, do versículo 26 ao 28, lá no versículo 26, a palavra diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens, sobre todo animal que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, Deus, Ele criou o homem. Quando Ele estava criando o homem, Deus, Ele determina e Ele diz assim: olha, que este homem seja a nossa imagem, seja a nossa semelhança. E que esse homem domine sobre todas as coisas. Então Deus me criou, Deus te criou, Deus criou a humanidade. E Deus nos deu poder. Deus nos deu autoridade sobre tudo aquilo que Ele já havia criado. Nós somos a criação mais importante de Deus. De tudo que Ele fez e criou, o homem é especial para Deus. Eu sou especial para Deus. Você é especial para Deus. Quantos entendem isso nessa noite, que você não é qualquer um? Você é especial para Deus. E depois de ter criado, e Deus disse assim: olha, vai ser a minha imagem, vai ser a minha semelhança, vai dominar sobre todas as coisas. O verso 28 diz assim: Deus os abençoou. Deus os abençoou. Ele abençoou a sua criação, Ele abençoou aquilo que Ele havia criado. E Ele disse assim: frutificai-vos e multiplicai-vos. Enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. E lá no capítulo 2, no versículo 7, também diz que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E o homem, então, tornou alma vivente.
Aqui estava todo um projeto de Deus, aqui estava todo um plano de Deus. Toda uma criação que Deus tinha propósito, visão, algo sobrenatural para eles lá na frente. E a Bíblia diz que agora, depois de ter criado, depois de ter soprado o fôlego de vida, o versículo 8 do capítulo 2 diz que então o Senhor formou um jardim, plantou um jardim. E Deus pega a sua criação, pega esse homem e ele coloca nesse jardim para que o homem pudesse cultivar, o homem pudesse guardar esse jardim. Em outras palavras, para que o homem ali governasse a terra, governasse sobre tudo que Deus havia feito, sobre tudo que Deus havia criado. E o homem então, irmãos, ele tinha algo sobrenatural nas mãos, algo grandioso, a maior criação de Deus. O homem tinha autoridade, poder para governar tudo sobre a terra. Mas a Bíblia diz que esse mesmo homem, ele não soube lidar com o que Deus deu para ele. Ele não soube lidar com o que Deus depositou nas suas mãos. E o homem então perdeu o governo, perde esse governo sobre a terra. Perde essa preciosidade que Deus havia dado. Deus deu ao homem toda a autoridade para que ele pudesse governar sobre a terra. Autoridade sobre tudo que existia na terra. O homem tinha a bênção de Deus nas mãos. Deus, ele abençoou Adão de uma forma sobrenatural para liderar tudo que Deus já havia criado, para liderar tudo que Deus já havia feito. Deus condicionou ele a multiplicar, a crescer, a dominar sobre todas as coisas. Nós vamos ver aqui, irmãos, como foi impressionante o nível de autoridade que Deus deu para o homem, o nível de influência que Deus deu para o homem, que Deus entregou nas mãos do homem. Porém, essa mesma palavra nos ensina que com o pecado do homem, toda essa autoridade, toda essa influência, ela foi perdida. O pecado separou o homem de Deus. O pecado separou o homem do plano, do propósito, de tudo que Deus havia preparado. Agora o homem, ele estava completamente separado de Deus. Aquele que Deus formou, aquele que Deus deu autoridade, que Deus levantou para governar, agora estava longe do propósito de Deus, separado por causa do pecado. Irmãos, quando o homem ele pecou, Satanás, sabendo do tamanho da riqueza que Deus havia colocado nas mãos do homem, o tamanho da autoridade que Deus havia colocado nas mãos do homem, a responsabilidade de governar tudo na terra, e o homem jogou fora. Estava longe de Deus. Satanás, então, conhecendo isso, a Bíblia diz que o diabo usurpou, roubou do homem essa autoridade que Deus deu. Roubou do homem essa influência que Deus deu, o poder de governar, autoridade sobre todas as coisas. Satanás chega e arranca do homem, rouba do homem. Quando a gente chega no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, verso 6, esse mesmo Satanás, ele expressa isso. Ele diz assim: porque me foram entregues, eu dou a quem quiser. O próprio Satanás diz: olha, o homem me deu, Adão ele me entregou. A autoridade que Deus havia dado, o poder de governar, a mim foi entregue. Eu dou para quem eu quiser. Muitas vezes, ainda hoje,
por não entendermos a obra e o propósito de Deus para a nossa vida, por não entendermos essa riqueza de ter dentro de nós, sobre a nossa vida, a autoridade de Deus, o poder de governar sobre todas as coisas, irmãos, por não entender essa grandiosidade que é a presença de Deus, a autoridade de Deus, graça de Deus. Muitas vezes o homem tem jogado isso fora. Muitas vezes nós temos desperdiçado e jogado fora, ainda hoje. Entregamos a autoridade das nossas vidas para o uso do diabo. Entregamos a autoridade de Deus da nossa vida para o uso maligno. Deus me criou, Deus te criou, Deus nos formou, Ele colocou tudo isso nas nossas mãos, na nossa vida, mas muitas vezes a gente tem jogado tudo isso fora, menosprezado esse governo, essa autoridade que Deus Ele nos deu. Eu quero que nesta noite você analise isso, pensa nisso, quando Deus te criou, a grandeza do que Deus preparou para a tua vida. A grandeza do que foi colocado na tua vida, a grandeza que foi colocado nas tuas mãos. Mas Deus continuou amando o homem. Mesmo o homem tendo afastado, mesmo o homem tendo virado as costas para Deus, mesmo o homem, ele menosprezando essa autoridade, esse poder que Deus entregou, Deus continua amando o homem. Mesmo eu falhando, você falhando, mesmo nós muitas vezes errando na nossa vida, desperdiçando essa autoridade tremenda, a bênção de Deus nas nossas vidas, Deus continua nos amando. Existe um Deus que nos ama. A palavra diz que Jesus, Ele chega ao mundo e Ele anuncia para todo o mundo Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus veio para recuperar esse governo. Jesus, Ele passou pela cruz, Ele passou neste mundo, e Ele foi pregado na cruz, o seu corpo pregado, o seu sangue derramado na cruz do Calvário, para pegar de volta, tomar de volta essa autoridade que Deus havia dado para o homem. Tomar de volta esse poder de governo que Deus um dia entregou para o homem. Jesus, Ele veio para salvar essa autoridade, salvar esse governo, que se perdeu lá no Jardim do Éden nas mãos de Adão. Então Jesus, Ele veio para desfazer toda a obra do diabo. Jesus, Ele veio para desfazer toda a obra de Satanás, tomar de volta o poder, a autoridade, tomar de volta todo o governo. Isaías 9:6, 750 anos antes de Jesus Ele manifestar nessa terra, 750 anos antes de Jesus Ele vir, Isaías já estava profetizando e dizendo: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Irmão, aqui a gente entende por que Satanás ele não queria o nascimento de Jesus. Ele persegue, ele mata crianças e mais crianças para tentar matar o Filho de Deus, para que Jesus não manifestasse. Até hoje, Satanás, ele tem trabalhado para que o poder de Deus, ele não aconteça na minha vida, na sua vida, na igreja. Porque ele sabe que Jesus, ele veio para resgatar. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo está sobre os seus ombros.
e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, aleluia. O menino nos nasceu e todo o governo, toda a autoridade, todo o poder, todo o governo está sobre os seus ombros, aleluia. Ele veio para trazer de volta. Em Mateus capítulo 3, verso 2, a palavra diz que um dia João Batista estava batizando no Rio Jordão. E quando João Batista estava ali batizando no Rio Jordão, estava anunciando a palavra, a Bíblia diz que ele declara para toda aquela multidão ali naquele rio, para toda aquela multidão ali, olha, arrependei-vos, porque o reino do céu está próximo. Quando João Batista disse essas palavras, porque de longe ele viu Jesus vindo, ele viu Jesus chegando ali no Rio Jordão para ser batizado. E quando João Batista, então, ele vê Jesus aproximando, ele diz para todo o povo e a multidão, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo, está chegando. A Bíblia diz que Jesus, ele batizou. O Espírito Santo, ele veio como uma pomba sobre a cabeça de Jesus. E Jesus, depois de ser batizado por João Batista, ele sai daquelas águas e ele caminha para o deserto para ser tentado. E ali naquele caminho, Jesus, no capítulo 4, verso 17, ele diz assim, arrependei-vos, porque o reino do céu já chegou. Amém, gente? Ei, João Batista diz, ei, arrependei-vos, porque o reino dos céus está chegando. Arrependei-vos, porque aquele que veio trazer de volta a autoridade para o homem está chegando. Arrependei-vos, porque aquele que veio recuperar todo o governo que Deus deu para o homem está chegando. Mas lá na frente Jesus diz, arrependei-vos, porque o reino dos céus já chegou, já está aqui, porque a glória do Senhor, ela já manifestou neste lugar, nesta terra. A palavra diz que lá no batismo de Jesus, o Espírito Santo desce sobre Jesus, e o reino de Deus estabelece pela presença do Espírito Santo naquele lugar. Por intermédio de quem? Por intermédio de Jesus. Não existe governo de Deus sem a presença do Espírito Santo. Não existe autoridade de Deus sem a presença do Espírito Santo. Só existe governo com a graça do Espírito Santo. Só existe, irmão, autoridade com a graça do Espírito Santo. E quando é que nós recebemos esse Espírito Santo? É quando nós temos um encontro com Jesus. Quando você recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Quando você confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Quando você abre o seu coração e você diz, Jesus, eu reconheço que o Senhor é um Deus poderoso, é um Deus principal, é um Deus que está sobre todas as coisas. Eu abro o meu coração, eu abro a minha vida. Senhor, entra dentro de mim. Eu te recebo como meu Senhor, eu te recebo como Salvador. A partir daquele momento que Jesus entra dentro de você, a partir desse momento, o Espírito de Deus, ele entra dentro de você. O reino de Deus, ele move dentro de você. O reino de Deus é o lugar da manifestação do Espírito Santo. Então nós vamos entender que o reino de Deus
está dentro de nós. Repita comigo e diga: o reino de Deus, com voz de guerreiro, o reino de Deus está dentro de nós. Jesus, há um texto lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, verso 20 e 21, que diz que certa vez, Jesus ele estava em uma cidade, e ele estava ali falando do reino dos céus, ele estava falando da graça de Deus, do reino do Senhor, e os fariseus então cercaram Jesus, e eles começaram a interrogar Jesus e dizer: quando, Senhor, vai vir esse reino de Deus? Quando é que vai manifestar este reino de Deus? E Jesus então olha para os fariseus, e Jesus diz assim para eles: o reino de Deus não está aqui ou está lá. Pois o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus não é aparência, mas o reino de Deus está está entre vós. O reino de Deus não está aqui, não está lá. Pois o reino de Deus está em vós. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: olha, o reino de Deus está dentro de vós, está dentro daquele que crê, está dentro daquele que recebe Cristo como Senhor e Salvador. Meu irmão, antes de ter esse encontro com Jesus, você não compreende o que é autoridade de Deus. Antes de receber Jesus como Senhor e Salvador, você não entende sobre o que é o poder de governar. Nós só entendemos o que é autoridade de Deus, nós só entendemos o que é poder de governar quando nós temos uma experiência com Jesus, quando nós temos um encontro com Jesus. Então o reino de Deus, ele entra dentro de nós. Ele manifesta dentro de nós. Este reino foi posto pelo próprio Deus dentro do homem, lá na criação. Deus não só formou o homem, quando Deus estava formando, ele estava dizendo: olha, que este homem seja a minha imagem, que esse homem seja a minha semelhança, que ele domine sobre todas as coisas, tenha autoridade sobre todas as coisas, tenha poder de governar na terra. Ali naquele momento Deus estava colocando dentro do homem o reino dele. Deus estava plantando dentro do homem o reino dele. Pastor, onde está isso na Bíblia? Eclesiastes capítulo 3, verso 11, que nós lemos aqui. Salomão, ele declara, e ele diz assim: olha, Deus colocou a eternidade, o governo, dentro do coração do homem na criação. Deus colocou o poder dentro do homem. Poder de governar, autoridade sobre todas as coisas. Adão tinha o poder de governar tudo no jardim do Éden. Adão tinha o poder, irmão, autoridade sobre todas as coisas ali no jardim do Éden. Porque esse poder estava dentro dele. Porém, o homem não entendeu a profundidade dessa obra de Deus. Aquilo que era eterno dentro dele. Adão não pôde compreender, entender, o poder que estava dentro dele. O sobrenatural que estava dentro dele. Até hoje, irmãos, tem muitas pessoas que não entenderam ainda. Não entenderam ainda o sobrenatural que está dentro deles. Não entenderam ainda o poder que está dentro dele. Muitos ainda não entenderam o poder que eles têm nessa terra. A autoridade que tem na terra. O poder de governo que tem na terra. Deus não me levantou à toa. Deus não te levantou à toa, meu. Deus, ele não foi lá na cruz à toa. Jesus não foi na cruz à toa. Não derramou o sangue dele à toa. Não foi pregado à toa. Mas ele manifestou neste mundo. Foi na cruz do Calvário. Morreu. Ao terceiro dia, ressuscitou. Resgatou
todo o poder, toda a autoridade, todo o espírito de governo que ele declarou para estar sobre nós, ele resgatou das mãos de Satanás e plantou novamente dentro de mim e dentro de você. Amém? Há um poder sobrenatural dentro de você, meu. Há algo grandioso dentro de você que você precisa entender, que você precisa enxergar. Este propósito só é descoberto no nosso primeiro encontro com Jesus. Sabe por quê? Porque o Espírito dele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo, quando você recebe Cristo, quando você se rende diante de Cristo, quando você entende o que é Cristo e você convida para Ele fazer parte da tua vida, o Espírito Santo, Ele move, Ele entra dentro de você. O Espírito de Deus entra dentro de você e Ele testifica com o teu espírito que você não é qualquer um, que você não é mais só criação, mas que agora você é filho de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui, irmão? Vou perguntar de novo, que eu vou te dar mais uma oportunidade de crer, outra oportunidade de tomar posse. Quantos filhos de Deus nós temos aqui, irmão? Você não é mais só criação, porque o Espírito Santo testificou um dia com o teu espírito que você é filho. Quando a gente olha isso aqui, nós vamos observar que o Espírito de Deus, quando a graça do Senhor Jesus entra dentro de nós, o Espírito de Deus ativa no nosso espírito, ativa dentro de nós o reino de Deus e nos faz herdeiros. Maria, quando ela estava esperando Jesus, ela foi lá na casa de Isabel. E quando ela chega ali naquele lugar, grávida, Isabel também grávida. E quando Maria ela chega e elas se abraçam, ali naquele momento, as duas crianças se encontram, Jesus e João Batista. E lá no ventre, João, ele já reconhecia Jesus, a glória de Jesus, o poderio de Jesus. Irmãos, isso é grandioso. As barrigas daquelas mulheres mexiam. E segundo os estudiosos, João, ele já se rendia diante de Cristo, diante do Senhor. O Espírito testificando. O Espírito de Deus ativando. E mais tarde, esse João, ele batiza Jesus. E mais tarde, Jesus, ele diz para os seus discípulos: olha, eu não encontrei nesta terra ninguém como João Batista. Eu não encontrei neste lugar, nessa terra, ninguém como João Batista. A Bíblia não diz, não está registrado na Bíblia que João Batista curou ninguém. E João Batista fez milagres. Mas Jesus diz assim: eu não encontrei ninguém como João. Porque João, em todo o tempo, ele reconhecia Jesus. Quando ele reconheceu Jesus, o Espírito testificou.
Sabe, irmão, sua vida só começa a ter sentido quando você reconhece Jesus. Tem muita gente, escuta isso, que um dia até levantou as mãos, que um dia até convidou Jesus para entrar, que um dia até veio no tanque, até passou pelas águas, mas que até hoje não reconheceu na sua vida, dentro dele, verdadeiramente quem é Jesus. Porque quando você se aquebrantar e você se render e reconhecer totalmente na tua vida quem é Jesus, e ele entrar e ele fazer morada, o Espírito de Deus move. O reino de Deus entra. Vai testificar com teu espírito. E você não é mais qualquer um. Aqui nós entendemos uma palavra de Paulo. Quando Paulo diz assim, olha, não sou mais eu, não é mais o Paulo, não é mais o Saulo, mas é Cristo dentro de mim, aleluia. Não é o Saulo, não é o Paulo, o Saulo passou, o Paulo passou, mas agora é Cristo dentro de mim, agora é reino de Deus dentro de mim, agora é poder e autoridade de Deus dentro de mim, agora é governo de Deus dentro de mim, é vontade de Deus dentro de mim. Meu irmão, nós precisamos chegar a essa intimidade. Paulo disse isso, a intimidade dele com Deus não é mais o Saulo, não é mais o Paulo, mas é Cristo dentro de mim. É glória de Deus dentro de mim. É reino de Deus dentro de mim. É graça de Deus dentro de mim. Há um plano de redenção e governo por parte de Deus para a nossa vida. Plano de redenção e de governo para que venhamos governar com Ele. Deus não chama ninguém à toa. Quando Deus Ele me chamou, quando Ele te chamou, era para que nós, o maior plano de Deus e o maior propósito de Deus é governar com Ele nessa terra. Governar com Ele nessa terra. Só conhecer Jesus, irmão, não muda nada. Só saber quem é Jesus não muda nada. Sabe quando a vida é transformada? Sabe quando que as coisas começam a acontecer na tua vida? Quando você entende que você foi levantado, foi formado, foi criado para governar com Deus nessa terra. Você está falando de Jesus para quem? Você está falando do amor de Deus para quem? Você está estabelecendo o reino de Deus aonde? Vim só na igreja, vim só num culto, irmão? Não. A gente precisa ter vida com Deus. Vida com Deus. Reino de Deus dentro de nós. Mateus 28. Versículo 18 ao 20, Jesus declara que toda autoridade, todo o poder, ele diz assim, foi-me dado nos céus e na terra. Está sobre mim, está sobre o meu nome, nos céus e na terra. E depois ele diz, olha, pode ficar tranquilo, todo o poder, eu já venci na cruz, eu já ressuscitei, eu já paguei o preço do pecado da humanidade lá na cruz. Todo o poder agora está no meu nome. Toda a autoridade agora está no meu nome. E Jesus pega essa autoridade, Ele pega esse poder de governo e Ele entrega para todos aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador das suas vidas. E Ele nos comissiona a desfazer todas as obras do diabo. Todas as estratégias de Satanás dessa terra. É para isso que Deus nos chamou. Ele passou essa autoridade, o governo do reino de Deus, para manifestar em mim e em você, nas nossas vidas. Se isso não está acontecendo, meu irmão, em nome de Jesus, queira mudar de vida. Em nome de Jesus, diga, Pai, em nome do Senhor, eu fui chamado para governar, eu fui chamado com autoridade para realizar, move em mim, faz em mim.
Porque Deus quer manifestar aos homens dessa terra. E Deus vai manifestar aos homens dessa terra, meu irmão, através de mim e através de você. Pelo amor de Deus, descruza o braço. Pelo amor de Deus, meu irmão, entenda isso, levanta. Arregaça as mangas. E diga, eu vou cumprir o meu papel nessa terra, eu vou gerar vidas nessa terra. Meu irmão, em nome de Jesus, se nós não estivermos gerando ninguém, não tem alegria, não tem prazer. Você não precisa do pastor para gerar alguém. Aonde você tiver o poder, o domínio, o governo está dentro de você. Deus irá manifestar o céu na terra, por meio de pessoas, aonde o reino dele está estabelecido. Não tem como Deus manifestar se o reino dele não estiver estabelecido. Aonde o reino dele estiver estabelecido, se o reino de Deus estiver estabelecido dentro de você, Ele vai usar você. Vai usar você a estabelecer o poder dele nessa terra, no nome de Jesus. Nós fomos criados para governar. O maior projeto de Deus, o maior propósito de Deus, a maior razão de eu estar aqui, a maior razão de você estar aqui, a maior razão do nosso chamado. Governar com Cristo. Deus espera por você, irmão. Deus aguarda por você. Romanos, capítulo 8, verso 19, Paulo afirma e ele diz assim, ó, que a natureza, a criação, aguarda ansiosamente, a natureza, a criação, aguarda ansiosamente a manifestação, aleluia, a manifestação de Deus, ou seja, de mim e de você nesta terra. A humanidade está esperando os filhos de Deus levantar. A humanidade está esperando os filhos de Deus abrir a boca. A humanidade está esperando os filhos de Deus declarar. A humanidade está esperando, meu irmão, os filhos de Deus profetizar, os filhos de Deus levantar com valentia e dizer, eu fui chamado para governar, eu fui chamado para governar com Cristo. Tem dentro de mim poder, autoridade, poder de governo. Então o evangelho vai chegar em todas as partes. Entenda isso nessa noite, o plano e o propósito de Deus para a tua vida. Se inscreva no nosso canal, curta, faça o seu comentário e compartilhe com outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida.